Oi pessoal, tudo bom? Quem está falando é o mestre Gabriel Arantes, doutorando no Laboratório de Percepção Psicofísica e monitor aluno pai da disciplina de Psicometria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Esse vídeo aqui é para explicar para os alunos de Psicometria como é que realiza alguns cálculos necessários para a realização do primeiro exercício de psicometria. Isso também, de repente, pode ajudar alguém que está aí na internet procurando como é que faz o cálculo, alguns desses cálculos. Ok? Uh, então, eu queria só deixar uma coisa clara aqui, que eu não vou ficar discutindo muito conceitos, porque eu suponho que vocês estão lendo o livro, que está acompanhando conceitos. Eu vou discutir muito rapidamente alguns conceitos, não vou ficar me atendo muito a isso. Então, se ficar faltando alguma coisa, vocês vão lá e procuram nos capítulos dos livros, dos livros da disciplina. E eu também não vou fazer exatamente igual tem que fazer no exercício. Porque eu não vou usar os mesmos números, né? Que também não faz sentido usar os mesmos números, senão eu vou estar fazendo exercício para vocês. E outro que eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente do que fez o professor Sérgio, para ver se vocês entendem também algumas contas, como que funcionam algumas mecânicas, para ver se vocês entendem de um jeito diferente. Tá? E aí eu vou dar um exemplo ilustrativo para vocês acompanharem. Então, vamos começar. Vamos supor, então vamos começar com o nosso exemplo ilustrativo. Vamos supor que vocês são psicólogos, que vocês, depois de muito choro, muita alegria, inúmeras emoções, vocês finalmente se formaram e são psicólogos, né? Aí vamos supor que uma instituição decide contratá-los. E vamos supor que essa instituição, por exemplo, é a APAE. Né? E vamos supor que a APAE coloca vocês, né, na triagem de pacientes. Né? Então, a APAE coloca vocês para decidir, né, para fazer uma avaliação que irá ajudar os profissionais de lá a decidirem se um determinado paciente tem uma deficiência intelectual ou não. Né? E aí vamos supor que eles estão testando aí um novo teste que eles mesmos criaram. E vamos supor também que esse teste ele tem todos os requisitos psicométricos, que são conceitos que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente na disciplina, como padronização, validade, confiabilidade e assim por diante. Então vamos supor que todos esses requisitos psicométricos para um bom teste sejam conquistados, né, sejam cumpridos para esse novo teste. E você começa a aplicar padronizadamente esse teste em todos os possíveis pacientes, né, que chegam na PAI para triagem. Ok? Então você pega e você aplica o teste em 1000 pessoas. Né? Então está aqui, ó, N igual a 1000, que é o tamanho da sua amostra. Então você pega tudo isso de dado. Só que você olha esses números, né? E você fala assim, meu Deus, o que eu faço com esses números? Né? Você precisa, antes de mais nada, organizar esses números. Porque
não, não tem como você organizar a nota dos seus testes, né? Você entender o que seu teste significa, não tem como você entender o que significa que cada pessoa tirou, esse monte de número aleatório aqui, né? Então fulaninho tirou isso, fulaninho tirou isso, fulaninho tirou aquilo. Então a primeira coisa que você vai fazer é organizar os seus dados, tá? Então, aqui eu coloquei num quadrado, né? O professor Sérgio tinha colocado num quadrado esses números também, só por uma questão de visualização, tá? Mas o ideal é que vocês peguem essas colunas, movam, né? Coloca aqui embaixo e vocês façam uma fileira só e aí vocês usem, né? Dessa classificação aqui, vocês clicam aqui em classificação do maior para o menor e vocês organizam esses dados de uma maneira decrescente, né? Então essa é a primeira etapa de você organizar os dados da sua avaliação para você poder entender como foram as notas desse teste, entender como a sua população foi e, mais para frente, entender o que a nota de uma pessoa significa nesse teste. Então você organizou, né? Na verdade, a melhor maneira aqui é uma maneira crescente, né? Então, aí vamos supor, você tem esses dados aqui, e aí vamos supor que seus dados estão aqui, tipo, 99, 90, 85, 80. Eu tô chutando, né? Aí você tem todos esses dados. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é juntar todos esses números que são iguais e colocar na frente a frequência deles. Então vamos supor que dentre todo esse universo aqui, de todas essas notas, tem 5 pessoas que tiraram 99. Tá? Não é o caso, só um exemplo. Vamos supor que agora tem 10 pessoas que fizeram 90. Então vocês vão pegar tudo que está repetido aqui, tá? E vocês vão computar uma frequência. Uma maneira um pouco mais inteligente de fazer isso é contar, usar essa fórmula aqui, conte Cs, né? Você pega esse intervalo aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro nesse intervalo, ele vai contar quantos critérios que tem aqui. Então, por exemplo, o critério aqui é 10. Então, ele contou quantos 10 tem aqui. Então, vamos supor que a nossa escala, né, o nosso teste, tivesse notas de 10, 20, 30, 40. Essas fossem as notas possíveis. Não é o caso, só um exemplo, tá? Aí vamos supor que agora você quer saber qual que foi a frequência, né? Quantas pessoas fizeram 20, quantas pessoas fizeram 30, quantas pessoas fizeram 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok? Aí vamos supor que você quer contar isso. Aí o que você vai fazer? Você vai usar um truquezinho aqui do Excel para você poder estender isso aqui, tá? Você vai colocar um cifrão aqui. O que esse cifrão faz? Ele trava a célula de FOC para não descer, tá? Então, aí você vai fazer isso aqui. Você vai estender e vai puxar. Então, ó, o que isso aqui mostra? Que 4 pessoas fizeram 30 pontos, 24 pessoas fizeram 40 pontos no seu teste, 44 pessoas fizeram 50 pontos, e assim por diante, tá bom? Mas, ó, preste atenção. Isso não é o número de pessoas que fizeram até 10, até 20, até 30. Isso é quantas pessoas fizeram exatamente 30, quantas pessoas fizeram exatamente 40, quantas pessoas fizeram exatamente 50. Entenderam? E é para isso que serve essa fórmula aqui. Se você quiser contar, que vocês vão precisar fazer isso no exercício, uma hora vocês vão usar isso. Se vocês precisarem contar qual que é a frequência de pessoas que fizeram até 10, até 20, até 30, até 40, até 50, vocês vão usar essa fórmula aqui, tá? Que é igual a frequência, tá? Aí vocês colocam a matriz do dado primeiro, né? Que é esse aqui, ok? Vírgula. E essa aqui que é a condição, tá? Então, 0 pessoas fizeram até 10. Por quê?
porque 10 é menos que a nota mínima que tem aqui, ok? Então, aí vocês travam aqui de novo, ok? E aí vocês puxam. Viram? Como vocês têm um total de 1000 pessoas, o total aqui deu 1000, tá? Isso aqui mostra quantas pessoas fizeram até 30, quantas pessoas fizeram até 40, quantas pessoas fizeram até 50, e assim por diante, tá? Vocês vão usar isso na hora de fazer a divisão de classe, tá? Que isso eu vou falar no final do vídeo. É uma coisa que é pedido no exercício que vocês separem os números por classe. Mas por uma questão didática, eu não vou separar por classe no começo. Eu vou explicar como é que vocês fazem isso no final, que é uma coisa que vocês vão ter que fazer no começo do exercício, tá? Eu não vou separar por classe no meu exemplo, ok? Bom, aí vamos continuar o nosso exemplo hipotético. Então, vocês, como psicólogos contratados pela triagem na PAI, né, vocês aplicaram os testes, vocês organizaram dados de vocês daquela maneira ordenada que eu expliquei, e vocês começaram a computar a frequência, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para entender o dado de vocês, é montar essa tabelinha, tá? Aí, a primeira coluna da tabelinha, vocês vão colocar as notas brutas possíveis, tá? Ou seja, as notas brutas que as pessoas tiraram, só que vocês não vão colocar notas repetidas, tá? Então, para vocês já irem aprendendo a nomenclatura, essa coluna aqui você chama de x, tá? Que é a tua variável, ok? Então você tem algumas pessoas tiraram nota 10, algumas pessoas tiraram nota 13, algumas pessoas tiraram nota 14, 15, 16, 17. E aí na próxima coluna vocês vão colocar a frequência, que eu já ensinei vocês a computarem isso, entendeu? Então, vamos supor, 3 pessoas tiraram 10 pontos, 5 pessoas tiraram 13 pontos, 9 pessoas tiraram 14 pontos, tá? Isso aqui é a nota bruta, tá? Então, e assim por diante. Bom, então vocês computaram a frequência de todas as notas, né, do teste dos pacientes que passaram pela triagem da PAI, né? Vocês como psicólogos de triagem da PAI e aplicando esse novo teste, vocês vão ter que decidir, né, se um determinado paciente vai seguir tratamento na PAI ou ele não é necessário ele fazer qualquer tipo de tratamento na PAI, porque ele não tem uma deficiência intelectual, por exemplo, né? Então, continuando aqui, você computa a frequência de cada nota que os participantes tiraram. Então, por exemplo, 4 pessoas fizeram 20 pontos, isso aqui é a nota bruta, tá? 6 pessoas fizeram 24 pontos, 6 pessoas fizeram 25, 10 pessoas fizeram 32 pontos, tá? Então a primeira coisa que vocês fazem é calcular a frequência de x, que x é a variável de vocês, tá? E aí vamos supor que vocês aplicaram esse teste com 231 participantes, que é 231 pacientes, que esse é o tamanho da sua amostra, tá? Esqueçam aquele exemplo anterior de 1000, tá? A gente vai trabalhar com 231 daqui para frente. Fica um pouquinho mais simples e fácil de visualizar. Então, foram 231 pessoas. Aí, o que você tem que fazer para verificar se essa frequência aqui que vocês colocaram está certa? Vocês vão ter que somar, né? Então, vocês vão ter que ver se a soma bate com o total da amostra. Vocês usam essa fórmula aqui, soma, seleciona tudo isso, fecha parênteses, aperta Enter. Tem 231 respostas aqui, né? Então, o total da frequência tem que dar 231. A segunda etapa para você se organizar aqui é ver qual que é a porcentagem, tá? Na verdade, o termo certo, qual que é a probabilidade de um determinado paciente tirar uma certa nota, né? Então, aí para fazer isso, né, vocês vão pegar
a frequência dessa nota, né? E vocês vão dividir pelo total, tá? Lembrando que aqui vocês fazem aquele truque do cifrão para a célula lá embaixo não correr, tá? E aí vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão esticar. Tá? O que isso significa, tá? Isso aqui é a probabilidade de x, tá? Em outras palavras, né? A taxa de pessoas que acertaram um determinado range da nota, né? Uma determinada nota, tá? Conceitualmente, é a probabilidade de uma pessoa, supondo que isso aqui é uma população, né? E não uma amostra, é a probabilidade das pessoas responderem nesse determinado range de notas, né? Nesse determinado intervalo de notas, né? Então, por exemplo, aqui vocês já começam a ter uma visualização um pouco mais organizada e melhor dos dados de vocês. Então, por exemplo, 17 pessoas acertaram 36 pontos, certo? Então aqui vocês percebem, se vocês verem aqui a probabilidade, é onde tem a maior probabilidade de emissão de respostas, né? Que no caso aqui é 7%. Né? Se vocês somarem aqui essas porcentagens, vocês vão ver que os resultados vão estar concentrados mais ou menos por aqui, né? Que é aqui onde tem a maior probabilidade de emissão de resposta. Tá? A nomenclatura disso aqui é P de x, né? Que é a probabilidade de x. Então isso aqui é mais para organizar o dado de vocês e vocês verem qual que é a probabilidade de cada categoria de resposta. Lembrando que no exercício vocês têm que fazer isso com classes, tá bom? Vocês não tem que, vocês não vão fazer isso com cada pequeno range de notas, entendeu? Tipo, cada nota que nem eu fiz aqui, vocês vão fazer com classe, ok? Agora o próximo passo é vocês calcularem a frequência acumulada de respostas, que tem essa sigla de CF de x, né, que é Cumulative Frequencies de x. E vocês já vão entender logo em seguida por que vocês vão fazer isso. Okay? Então, para calcular a frequência acumulada, a primeira célula vocês pegam aqui e colocam a frequência, a segunda célula vocês colocam que é a célula de cima, mais essa aqui. Então aqui tem 2. O que significa? Que acumulou, né? Então, uma pessoa respondeu até 10. 2 pessoas responderam até 13. Ok? E aí, vocês vão puxar até aqui embaixo. E no final tem que dar 231, que é o total de frequência que vocês têm, né? Que é o total de respostas que vocês têm. Vocês já vão entender por que a gente está acumulando essas frequências. Então, lembrando, isso aqui é 8 pessoas responderam até 17 questões. É diferente daqui, tá? Aqui, 3 pessoas responderam exatamente 17. Aqui, 8 pessoas responderam até 17. Ok? Aí a segunda etapa é vocês calcularem, né, a probabilidade acumulada, né? A probabilidade da frequência acumulada, que chama frequência acumulada relativa. Então, o que vocês vão fazer, né, é pegar esse número aqui e dividir pelo total, né? Então, vocês colocam aqui esse símbolo de divisão e vocês vão dividir pelo total de respostas. Então, como vocês podem perceber, uma resposta, né, equivale a 0,4%. Ok? Aí vocês vão colocar aquele cifrãozinho aqui para a célula não correr lá embaixo, né? Lembrando. Porque se você não coloca esse cifrãozinho, o que acontece? Essa célula aqui embaixo ela vai ficar pegando células que não existem. Aí quando você divide por 0, o mundo da matemática acaba, né? Então vamos lá, vocês puxam até aqui e tal. Então no total, 231 dividido por 231 é 1, que equivale a 100%. Ok?
Ah, mas por que eu fiz isso até agora? É porque eu sou bobo? Não. O que isso significa até agora? Agora que é o pulo do gato, que é uma coisa interessante para vocês pegarem. A partir daqui, vocês podem calcular o percentil de vocês, né? Que é o percentil de cada nota, que é o rank percentil, ok? Então, aqui, por exemplo, vocês vão pegar a nota que está mais próximo de 1, mais anterior a 1, né? E vocês vão colocar aqui, que é o percentil 1. Percentil são números inteiros, tá? Eu já vou explicar o que isso significa. Então aqui, ó, o percentil 2 fica aqui, ok? O percentil 3 fica aqui, né? O percentil 6 fica aqui, né? E assim por diante. Aí você faz até aqui embaixo, né? Então aqui, por exemplo, esse aqui é o percentil 97, esse aqui é o percentil 99, né? Esse aqui é o percentil 94, perdão, esse aqui é o percentil 94, e assim por diante, tá? E vocês vão fazer isso para tudo aqui, ok? Eu não vou fazer tudo. O que eu quero que vocês entendam é o conceito disso. O que isso significa? Então, vocês vão pegar uma nota. Então vamos supor que chega a mãe de um paciente para vocês e fala assim: olha, o meu filho tirou 45. O que isso significa? Agora, só a partir de agora, você já pode dar uma primeira resposta para a mãe. Entendeu? Porque até então, quando a mãe falava assim, meu filho tirou 44, meu filho tirou 45, o que significa? Você fala, eu não sei. Não sei, eu não estudei psicometria, eu não sei. Agora, você já está capacitado para responder essa pergunta. Então, se a mãe chegar e falar, meu filho fez 45, o que significa? Aí você fala assim, olha, essa nota equivale ao ranking percentil de 94. O que isso significa? Que o seu filho, né, a nota do seu filho está na frente da nota de aproximadamente 94% das pessoas que fizeram esse teste. Entendeu? Então, para isso que vocês calculam essa frequência acumulada relativa. Entenderam? Porque aqui ele vai acumulando, né, quantas pessoas ficaram para trás. Então, por exemplo, a nota 42, 85% ficaram para trás. A nota 43, 88% ficaram para trás. A nota 30, 35 notas ficaram para trás. 35% das notas ficaram para trás. Vocês entenderam por que vai acumulando? E a partir daqui, vocês já têm o percentil. Vocês podem tirar o percentil, que é aproximando. O percentil não é quebrado, tá? O percentil, ele é um número inteiro e ele é uma variável ordinal, tá? O que isso significa? Que a distância entre um número, um percentil e o próximo percentil não é equivalente em termos de nota bruta. Eu vou explicar isso, tá? Isso aqui significa que, por exemplo, a distância entre 1 e 2 é a mesma distância do 2 e do 3? Não. Como vocês podem ver, a pessoa que está no percentil 1, a resposta está no percentil 1, é 13 respostas. Né? Para o percentil 2, a pessoa tem que acertar mais 2 para cair no percentil 2. Agora, para cair no percentil 3, a pessoa só tem que acertar mais 1. Então, o que isso significa? A distância entre um percentil e o outro, em termos de nota bruta, não é equivalente, tá? Então, essas distâncias não são iguais, tá? Então, isso aqui é só qual que é a porcentagem de respostas, bem a grosso modo a definição, tá? Qual a porcentagem de respostas que ficaram para trás. Ou seja, qual a porcentagem de respostas que acumularam até aqui. Tá? Então, por exemplo,
Se a mãe chegar, meu filho tirou 45, aí antes você falava assim, eu não sei, não sei de psicometria, agora você já está munido com essa ferramenta poderosíssima, né? Você já pode falar assim, seu filho fez, ele está no percentil 94. Isso significa que 94% das pessoas que fizeram o teste estão atrás dele, ou seja, teu filho é o creme de la creme, é o top do top, é o inteligentão. Então não tem porquê ele tá procurando um serviço aqui da Pai. Eu acho que você só não compreende muito bem a genialidade do seu filho. Você explica para a mãe, né? Então é assim que vocês lerem o percentil, beleza? Então, agora a gente segue. Espero que vocês tenham entendido o que significa o percentil e como calcular o percentil, tá? Que é a partir dessa frequência acumulada relativa. Beleza? Então vamos lá. Agora, vamos supor que uma mãe vira e fala assim, o meu filho fez 32 pontos. Ele está no percentil 42, né? Aí você fala, seu filho está no percentil 42. A mãe fala, nossa, meu Deus, ele tá abaixo da mediana, né? Meu Deus, o que eu faço agora, né? O meu filho tem deficiência intelectual? Vocês sabem responder isso? Não, vocês não sabem. Vocês ainda não sabem responder isso. Então vamos supor que o critério para você falar que a pessoa tem deficiência intelectual, vamos supor, tá? Não é exatamente esse o critério, mas por uma questão didática a gente vai supor isso. Vamos supor que o critério para você saber se a pessoa tem uma DI é que a pessoa esteja a 1.5 1.5 desvio padrão para baixo da média. Como é que você vai responder isso aqui? Com o percentil você não... Fica um pouco complicado você responder, né? Para falar se a pessoa... Você não pode responder para mim e falar, o teu filho tem deficiência intelectual se ele está no percentil 42 ou não. Supondo que o critério fosse aquele, né? Então, você precisa, para saber quantos desvios padrões, né, o filho está para baixo da média, para saber, para você responder para essa mãe, o seu filho vai precisar fazer um acompanhamento aqui na PAI, fazer uma estimulação cognitiva, né, passar com TO, não sei o que lá. Para você poder falar isso, você tem que ver se o filho dela se encaixa nesse diagnóstico, né? Então, para isso, você primeiro vai precisar calcular a média da sua amostra, ok? A média da população. Então, a primeira coisa que você faz aqui, né? Você pega... esse aqui é o outro exemplo, tá? Mas é que eu vou calcular a média aqui que fica um pouquinho mais fácil de vocês pegarem, tá? Mas não esses números que a gente vai usar. Então, você vem aqui, média, coloca essa fórmula média, você pega toda a sua amostra, tá? E aí você fecha o parênteses aqui, né? Aí vem cá, a média nesse caso é 52. Aí você quer calcular o desvio padrão? Aí você vem aqui, desvipad, tá? E vocês selecionam tudo aqui, tá? Só um adendo. Não são essas notas aqui, porque isso aqui são as notas possíveis, tá? Que aqui não tem nota repetida, aqui a repetição você colocou na frequência, tá? Para calcular a média e o desvio padrão, vocês têm que usar todo aquele universo de notas, tá? Toda aquela porrada de nota que vocês têm, ok? Bom, então, vamos supor que você calculou, né? Então, você calculou a média, então vamos supor que aqui a média deu 33, né? E o desvio padrão deu 8, né?
Isso é dessa amostra dos pacientes que chegaram na triagem da PAI para vocês, né? Que foi os 231 pacientes. A média de score bruto, tá? Isso aqui é a média de score bruto deles, deu 33 e o desvio padrão deu 8. Aí, vocês vão transformar isso em nota Z, tá? No Z-score. Que é o Z-score? O Z-score é uma distribuição que tem desvio padrão 1 e média 0. E aí, para que serve o Z-score? Né? O Z-score ele tem diversas utilidades, né? O principal é a padronização do teste, né? Para que serve isso? Então, por exemplo, aqui vocês vão poder interpretar melhor o resultado de vocês, né? Por quê? Quando você coloca média 0, significa que a pessoa que tirou 0 em termos de Z-score, né, que a nota da pessoa equivale a 0 no Z-score, a pessoa está na média, né? Se a pessoa está com nota negativa, significa que ela tirou para baixo da média. Se ela está com nota positiva, significa que ela tirou acima da média. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas isso serve para você padronizar, entendeu? Entender melhor seus resultados. E o Z-score, ele dá a nota em termos de desvio padrão. Entendeu? Então, se a pessoa tirou 1, ela está um desvio padrão para cima da média. Se a pessoa tirou menos 1, ela está menos um desvio padrão. Né? Ela está um desvio padrão para baixo da média. Entenderam a utilidade do Z-score? E o Z-score, mais importante que isso, vamos supor que você também está avaliando esse teste novo que a PAI inventou, você está avaliando como é que ele funciona em relação aos outros testes. Né? E como é que você vai comparar um teste com outro? Né? Como é que você vai comparar? Vamos supor que esse teste a nota mínima é 10, a nota máxima é 49, é 50. E se um outro teste a nota for de 1 a 70? Como é que você vai fazer essa comparação? É muito difícil, né? Quando você passa para Z-score, você consegue comparar essas notas, porque na nota Z, você consegue comparar um teste com outro. Essa é uma outra importância dele também. Então, por isso que é importante você ter essa padronização. Entendeu? Então, como é que você calcula o Z-score? Então, a fórmula do Z-score é essa aqui, né? Z, né, igual a nota bruta, menos a média da população dividido pelo desvio padrão da população. Tá? Então, como é que você faz? Então, você abre parênteses aqui, né, porque você vai fazer a subtração primeiro. Então, a nota, né, que é, no caso, a nota bruta aqui, menos a média dividido pelo desvio padrão. Só que se você for puxar essas células lá para baixo, como eu já falei várias vezes para vocês aqui, vocês vão pegar essas outras células aqui. Vocês não querem, vocês só querem pegar essas daqui de baixo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o cifrãozinho. Né? Coloca o cifrãozinho aqui. Coloca o cifrãozinho aqui que ele trava. Né? Então, a gente puxa até aqui. Aí que legal. Agora você tem as notas em Z-score. Então, você aqui pegar 0, né? Você pegar esse Z-score aqui que está próximo de 0, né? É mais ou menos onde fica a média. E ó, onde está, esse aqui é o percentil 50. Ó. O percentil 50 fica aqui. Entenderam? A mediana fica aqui. A média fica aqui, né? E que é a nota 34. Entenderam? Aí, vamos voltar àquela pergunta da mãe. Né? Meu filho tirou 32, ele tem deficiência intelectual? Então, supondo que o critério seja aquele que eu inventei, que é 1.5 desvio padrão para baixo da média, a gente vem aqui e olha o Z-score. Mas não chega nem a um desvio padrão para baixo da média. Aí você fala, olha mãe, fica sossegada, viu? Seu filho não tem deficiência intelectual. Ele está um pouquinho abaixo da média, mas às vezes é alguma dificuldade que ele está tendo, né? Ou seu filho é um pouco limítrofe, tem que dar uma atenção especial para ele, mas não é o suficiente para ele precisar ficar vindo aqui na PAI, né?
Só que essa nota Z é uma transformação linear. O que isso significa? Que você está usando aquela fórmula aqui. Essa fórmula é a fórmula da transformação linear, que é a transformação mais simples que tem. Só que para você fazer esse tipo de transformação, né, você está considerando que a distribuição das suas notas, né, é uma distribuição normal, né, mas você não sabe isso. Você não sabe se a sua distribuição é normal, né? Porque essa transformação linear, ela pega as características das notas iniciais, como se a distribuição ela é um pouco torta, se a distribuição ela é simétrica, né? Ela mantém essas mesmas características da distribuição anterior, né? Então, só para dar um exemplo aqui, né, de como são as distribuições, quando você faz a transformação linear, você imagina que essa distribuição é mais ou menos assim, né? Ela tem uma forma de sino, né? Ela tem a distribuição dela é similar a uma distribuição normal, né? Mas existem outros tipos de distribuição de dados, entendeu? Então, por exemplo, se essa distribuição não fosse simétrica, né, que nem esse aqui, pode ser, né? Pode ser não, perdão. Quando você faz a transformação linear, ele não muda essas características aqui. Ou se sua distribuição for um pouquinho torta para um lado, torta para o outro, a transformação linear não vai mudar isso, tá? E para fazer esse tipo, e para verificar, né, para fazer essa mudança, né, e para verificar se essa distribuição é normal ou não, você vai fazer a normalização da nota Z, ok? O que ele vai fazer? Ele vai transformar os seus dados numa distribuição normal, ok? A grosso modo, tá? Então, vocês vão calcular o inverso da curva normal, tá? Inverso de uma distribuição normal para os dados da frequência acumulada relativa. Não se preocupem que o Excel vai fazer isso para vocês, tá? Vocês só vão precisar colocar a fórmula. Mas antes, deixa eu só fazer um adendo que eu estou esquecendo. Você só vai fazer essa normalização dos dados se você suspeita que a distribuição da população dos seus dados deveria ser normal, tá? E por algum motivo, na hora da coleta, na hora de pegar os dados, ele não tem uma distribuição normal. Vocês entenderam? Mas assim, se você suspeita que seus dados nunca vão ter uma distribuição normal, então não faz sentido vocês fazerem essa normalização. E mais uma outra coisa que eu acho que talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade. Isso aqui, quando a gente fala de curva normal, o que a gente está falando? Então, só para rever um conceito bem rapidinho. A curva normal significa que você tem uma grande distribuição de dados no centro. Isso aqui é a frequência, tá? Então, isso aqui é uma frequência relativa. Então, isso aqui vamos supor, é o tanto de pessoas, e isso aqui é, por exemplo, um score, né? Quanto em cada score. Então, num score mediano aqui, teve uma grande número de pessoas que colocaram isso aqui. Já nas pontas teve poucas pessoas que acertaram pouco e poucas pessoas que acertaram muito. Entendeu? Se o gráfico fosse, por exemplo, um pouquinho torto para a direita, que nem esse aqui, que não é uma curva normal, pode ser, né, pode ser não, perdão, tem um grande número de pessoas que acertaram muito e poucas pessoas que acertaram pouco, entendeu? Eu não vou ficar discutindo muito isso. Lembrem de rever esses conceitos no livro, isso é muito importante de vocês entenderem. Dê uma olhada quem foi o Gauss, quem foi o Francis Galton, né? Por que tem essa relação entre medidas psicométricas e a curva normal. Isso é muito interessante, isso é muito bom de vocês verem, beleza? Então aqui vocês vão colocar essa fórmula aqui, ó, inversa da curva normal, tá?
Aí vocês pegam isso aqui e aí vocês colocam a probabilidade. Isso aqui é a probabilidade acumulada, ok? Aí vocês vão até aqui, fecha aqui. Então, aí aqui é só vocês puxarem aqui para baixo. E olha, esse número é normal sair esse número esquisito aqui, tá? Porque quando você coloca essa fórmula e você coloca 1 aqui, ele tende ao infinito e dá esse número zoado aqui, mas não esquentem com isso aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, a normalização dos dados de vocês. Esse aqui são os dados esperados, né, de uma distribuição normal. Aí o que você vai fazer? Né? Você vai comparar esses números, ok? Vocês podem fazer isso agora, né? Tipo, dar uma olhada visualmente para ver se esse número é parecido com esse, tal. Mas fica um pouco difícil visualizar dessa maneira, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão comparar graficamente, né, essas duas distribuições. E se essa distribuição linear for parecida com essa distribuição normalizada, o que significa? Que os seus dados têm aproximadamente uma distribuição normal, né? E aí vocês podem usar os números da transformação linear sem problemas. Bom, aí como é que vocês fazem isso? Primeiro vocês vão pegar, né, a transformação linear aqui, né? Perdão. Vocês pegam aqui. Exclui o último número, tá? Porque aqui vocês não vão poder comparar com esse número usado. Então exclui a última linha, tá? Vocês pegam isso aqui. Aí vocês pegam as notas brutas. Segura Ctrl, tá? Então você segurou Ctrl aqui e ficou esses dois selecionados. Aí vocês vão vir aqui inserir gráficos. Coloca aqui gráfico de dispersão. Ok? Aí, o que vocês têm aqui? Vocês têm uma distribuição do score Z linear. Ok? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão querer comparar o outro. Então vocês vão vir aqui selecionar dados. Então esse primeiro aqui você muda o nome, né? Coloca Z linear. Ok? E aí vocês vão vir aqui e vocês vão adicionar, né, uma nova série que vai aqui, né? Vocês vão pegar tudo isso aqui, excluir o número, né? Então esse aqui é o eixo Y, né? O eixo X vocês pegam o mesmo, né? Desse aqui, exclui o último também. Olha que legal, né? Aí para visualizar melhor vocês colocam aqui adicionar elemento do gráfico, coloca a legenda aqui superior. Olha que legal. Aqui em laranja vocês têm a distribuição da nota Z normal, né, normalizada, e aqui da transformação linear. E aqui vocês podem comparar. Isso aqui é um kill plot, tá? E aqui vocês podem comparar. Então perceba que é bem parecido. Então eu consideraria que dá para usar a transformação linear sem problema. Beleza? Então, vocês já conseguem responder agora a maior parte das questões dos exercícios, do exercício. Vocês podem não ter percebido, mas eu já ensinei para vocês como é que faz a maior parte do exercício. Então, voltando aqui, ó. Então, por exemplo, ele pede aqui no exercício. Cheque se a distribuição das notas se ajusta a uma distribuição normal. Acabei de mostrar como é que vocês fazem isso. Caso a distribuição não seja normal, submeta as notas à normalização mais adequada. A normalização mais adequada vocês já fizeram, né? Que é esse aqui, que é esse Z normalizado. Entendeu? Que vocês usam essa fórmula aqui, lembrando que vocês pegam da coluna da frequência acumulada relativa. Beleza? Então, essa questão C, vocês já sabem responder, né? A questão D, vocês também já sabem responder. Expresse as notas brutas em nota padrão Z e explique o que elas significam, né? Eu já expliquei para vocês o que elas significam, né? Essa aqui é a nota Z e essa aqui são as notas brutas. Beleza? Aí, que mais que ele está pedindo? Expresse as notas em nota padronizada cuja distribuição tem a média 100 e desvio padrão 20.
né? Como é que você faz isso? É só vocês multiplicarem, né, por 20 a nota Z, né? Oh, meu Deus. Não quero ser corrigido. Oh, tá. Vocês pegam a nota Z, vocês multiplicam por 20, né? E vocês somam 100. Por que vocês estão fazendo isso? Porque a nota Z, ela dá em desvio padrão 1. Aí por isso que vocês multiplicam por 20, né? E 100 é porque vocês estão deslocando onde é a média, né? Mas vamos supor, vamos fazer um pouco diferente do exercício. No QI, por exemplo, eles usam... o QI tem desvio padrão 15 e média 100, né? E aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão fazer aqui, ó, tudo pro resto. Então, ó, por exemplo aqui, uma pessoa que está no percentil 50 tem o QI 100, né? Então vocês já sabem, né, que o QI 100, que é um outro tipo de escala, né? Ele tem a mediana no 100, né? Ou seja, 100 é até onde 50% das pessoas estão, né? Então esse é o QI médio, né? Então, para cima disso, né, a pessoa já está em percentis mais elevados, né? Então o QI ele é assim que você calcula o QI. O QI ele é, né? Então aqui eu vou até mudar o nome, né? Em vez de nota padronizada, coloca QI. Só que no exercício eles estão pedindo 20, tá? Vocês não usam 15. Mas a padronização do QI é assim. Então, existem diversos tipos de padronização. Então, aqui uma figura só para vocês entenderem. Então, aqui você tem uma distribuição normal, né? Aí você tem o equivalente em percentil, né? Na distribuição normal, né? O percentil aqui está junto com a mediana está junto com a média, né? Aí você vai ter os scores Z, né? Então aqui menos um desvio padrão para baixo da média, 2 desvios padrão para baixo da média, assim por diante, um para cima para baixo. Aí quando você vem aqui no QI, ó, a média é 100 e o desvio padrão é 15. Então quando você tem um desvio padrão para baixo da média, a pessoa tirou 85, porque 100 menos 15 dá 85. Entenderam o conceito? De vocês transformarem em padronização, e por isso também que vocês fazem já na nota Z, que aí fica mais fácil de vocês passarem para outros tipos de padronização. Entenderam por que vocês fazem isso da nota Z? Né? Então, ó, olha que legal, vocês já sabem transformar as notas do teste, né, em percentil, vocês já sabem calcular a média, desvio padrão, já sabem transformar em nota Z, já sabem transformar em outras escalas, como por exemplo o QI, né? Então, vocês já têm essas ferramentas. Então, voltando ao exemplo hipotético, né? Vamos supor, né, que você está nessa equipe multidisciplinar de triagem, né? Aí o médico chega para você, né? O neurologista chega para você e fala assim, ó, e aí, como é que foi o desempenho intelectual desse paciente que passou pela triagem? Ele precisa receber um acompanhamento aqui na PAI? Sim ou não? Né? Aí você calculou o QI da pessoa, né? Aí quando o médico fala isso, o que você vai falar? Ai, não sei, eu não sou de exatas, eu sou de humanas, eu não vou poder calcular isso, doutor, como é que faz? Não, vocês não vão falar isso, vocês não vão passar vergonha, né? Vocês vão fazer a Filô sentir orgulho de vocês no mercado de trabalho, né? Aí vocês vão falar assim, ó, se o paciente tirou 24, né, se ele fez 24, ó, ele tem o equivalente, né, a um QI de 82, né? O que significa? Ele está mais de um desvio padrão para baixo da média. Então, se de repente esse fosse um critério, né, um desvio padrão para baixo da média, né, no caso da nota Z, olha aqui, né, ou o QI 82, então você ia falar assim, ó,
o senhor neurologista, a gente sim vai, esse paciente vai precisar de um acompanhamento, supondo que esse fosse o critério, né? Bom, agora voltando para a questão dos exercícios, né? Então essas 3 últimas questões vocês já sabem resolver, né? Calcular o percentil e explicar o que eles significam, eu também já expliquei para vocês isso, né? Agora, o que ele pede aqui no começo é para você tabular a frequência das notas em 15 classes, né? De modo que possa ser feito o histograma da distribuição, né? Ele pede para você fazer uma curva acumulada das notas, tá? Então, primeiro, vamos fazer uma curva acumulada das notas. Então, fazer a curva acumulada das notas é o mais simples, né? Então, vocês vão pegar isso aqui, né? Apertar Ctrl. E vocês vão fazer isso, tá? Aí depois vocês adicionam aqui uma linha de tendência, dá uma cortada no eixo X, no eixo Y, né? Porque nunca vai passar de 1 aqui, né? Que isso aqui é probabilidade, nunca vai passar de 1. É taxa de acerto, a taxa acumulada nunca vai passar de 1. Então vocês cortam para ficar mais bonitinho aqui e tal, né? Agora vamos passar para a pergunta A, que é a primeira pergunta do exercício, né? Tabule as frequências das notas em 15 classes de modo que possa ser feito o histograma da distribuição, tá? Essa aqui é a primeira coisa que vocês têm que fazer, ok? Então, por que vocês fazem isso, né? Porque vocês fazerem que nem eu fiz aqui, eu fiz por uma questão mais de didática, né? Mas não é legal você colocar todas as notas aqui que as pessoas podem tirar, fica muito confuso, né? Muitas vezes o ideal é que você junte isso em categorias. Então, por exemplo, a categoria da pessoa que tirou 10 até 16, né? Da pessoa que tirou 17 até 22 e assim por diante, né? Então, que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão pegar o total do N, né? Então aqui eu vou usar o exemplo de 1000, não é o mesmo número que o Sérgio passou, tá? Isso aqui são outros números. Eu modifiquei os números do Sérgio, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a média, já ensinei vocês a calcular a média, né? Então você pega tudo isso aqui e coloca aqui dentro. Eu ensinei vocês a calcular o desvio padrão também, né? E aqui vocês vão primeiro calcular o mínimo, que é a nota mínima, né? Então vocês vão pegar todo esse universo aqui, né? E vocês vão calcular o mínimo. Então qual que é a nota mínima? A pessoa que foi pior, né? 21, né? Provavelmente esse aqui é o mínimo do teste, né? Também. Aí você vai calcular o máximo, né? Aí vocês vêm, pegam tudo aqui, né? Então você calculou o mínimo e o máximo. Por que você fez isso? Né? Por que você calculou o mínimo e o máximo? Para você poder calcular o incremento, tá bom? Eu já vou explicar para vocês como é que vocês fazem isso. Aí aqui você define categoria. No exercício ele pede 15, mas aqui eu acho legal a gente, sei lá, fazer 12. Porque eu sou rebelde, né? Bom, aí o que vocês... Então vocês vão colocar numa coluna aqui todas as classes, de 1 até 12, né? E aqui vocês vão definir o incremento. O que é o incremento? É quanto de intervalo que cada classe vai ter. Então, para fazer isso, né, vocês colocam o máximo menos
o mínimo, lembra de colocar entre parênteses, e vocês dividem pelo número de categorias. Então, lembrando que isso aqui é o intervalo que cada classe vai ter. Então, a primeira classe vai ter o mínimo mais o incremento. A segunda classe vai ter a classe anterior mais o incremento. Entenderam? E aí, vamos supor que você fala, mas é muito pouca categoria, eu quero 60 categorias. O que acontece? O número do seu incremento vai diminuir muito, ou seja, cada classe vai ter um intervalo cada vez menor. Né? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Aí, para definir isso, vocês colocam que é igual ao mínimo, né? Lembra de travar esse mínimo aqui, né? Mais o incremento, lembra de travar esse incremento também, vezes o número da classe, né? Coloca isso aqui entre parênteses, só para a gente ter uma leitura mais clara. Né? Então, o primeiro intervalo são de pessoas que fizeram até 26 pontos. Aí você faz isso aqui, ó. Né? Então, a primeira classe, né, são intervalo de pessoas que fizeram de 21, né, que é o mínimo, até 26,4 pontos. A segunda classe de pessoas que fizeram de 26 até 31 pontos. A terceira classe que fizeram de 31 até 37 pontos, assim por diante, tá? E aí, aqui vocês vão calcular a frequência, né? De cada classe. E como é que vocês fazem isso? Para calcular a frequência, eu meio que já expliquei para vocês, né? Então vocês vêm aqui, colocam igual, né? Aí vocês vão colocar uma fórmula. Vocês vão contar C. O que é essa fórmula contar C? Né? Deixa eu já colocar aqui. O contar C, né? Ele deixa eu apagar essa parte aqui. O contar C, ele estabelece uma condição. Ele conta se um determinado número. Primeiro vocês vêm aqui, vocês colocam esse intervalo, como eu já expliquei para vocês. Vírgula. Aí vocês colocam. Esse aqui tem que ser menor que, né, esse número aqui, né? Aí vocês colocam aqui Z2. Então o que ele contou? Vamos lá. Ele contou em todo esse range aqui, né? Então olha que tá azulzinho aqui, tá azulzinho aqui. Então ele contou com todos esses números. Ele contou quais eram menores que Z2, que é a primeira classe. Então lembra que a primeira classe vai do intervalo de 21 até 26,41. Então o que significa? 6 pacientes, né, do teste que você fez tiraram entre 21 e 26, ou seja, que estão na primeira classe que vocês definiram. Aí o próximo é uma fórmula um pouquinho mais complicada. É a mesma fórmula, só que vocês vão estabelecer a seguinte condição. Vocês vão pegar todo esse intervalo, vocês vão fazer a mesma coisa, só que essa célula aqui vai ter que ser menor que a próxima categoria, a próxima classe que você está medindo, e maior que a categoria anterior. Vocês entenderam? Então aqui vocês só repetem isso que está escrito aqui, só que vocês colocam, inverte aqui o símbolo do sinal e vocês colocam a classe anterior. Então olha aqui que está roxinho, né? Olha aqui que está vermelhinho. Então tem que ser menor que o vermelhinho e maior que o roxinho. E ele vai contar a frequência disso. 23. Aí aqui, ó, vocês só pegam e fazem isso aqui, ó. Olha que beleza. Lembra de colocar o cifrãozinho aqui no Conte C, tá? Porque ele não pode rodar. Então olha que beleza. Aqui, o que ele fez? Ele contou, né, a frequência em cada classe. Entenderam? Em cada intervalo. Aí vamos supor que vocês querem fazer, né,
a frequência acumulada, né? Frequência acumulada de x. Aí vocês usam a frequência, opa, frequência, aí vocês selecionam tudo, né? Lembra de colocar o cifrãozinho para não dar problema, né? Aí vocês selecionam tudo e coloca aqui o intervalo que vocês querem, né? Então aqui começou com 6, como é esperado, e ele vai acumular até chegar a 1000, porque eram 1000 pessoas. Beleza? Bom, e aí, a partir dessas categorias, dessas frequências que vocês computaram, vocês vão fazer tudo aquilo que eu ensinei para vocês já anteriormente. Vocês vão calcular a probabilidade de x, né? Vocês vão pegar essa frequência e vão dividir pelo total. Vocês vão calcular a frequência acumulada relativa, né? Aí vocês vão saber o percentil, aí vocês vão saber os linear e os normal. Nesse exercício, o Sérgio quer que vocês computem, o professor Sérgio quer que vocês computem todos, né, vocês façam todos esses cálculos a partir das classes, tá? Ele não quer que vocês façam que nem eu fiz aqui, que foi de todas as notas, tá? Então vocês fazem tudo que eu fiz, só que vocês fazem por classe. Beleza? Então vamos lá. Agora vocês já tem mais ou menos tudo que vocês precisam, né? Então vocês já sabem tabular a frequência em classes, né? Já fizeram a curva acumulada, calcular percentil, tudo isso vocês já fizeram. Acho que a única coisa que fica faltando aqui é ensinar vocês a fazer um histograma. E a gente já pode fechar e partir para o Go, né? Então vamos lá. Para calcular o histograma, né? Vocês vão... Então, para calcular o histograma, né? Vocês vão vir aqui na frequência de vocês, né? E vocês vão colocar inserir histograma, né? Aí vocês vão vir aqui selecionar dados, rótulos do eixo horizontal, que são as categorias, tá? Vocês vão pegar essas categorias aqui, né? Que você vai estar definindo qual que é o eixo X de categoria. Aí coloca OK. Aí vocês vão vir, clica 2 vezes aqui, vai estar aqui formatar eixo, coloca por categoria, né? Pronto. Vocês têm o histograma de vocês. Olha aqui como se assemelha um pouquinho à curva normal. Tem aquele formato de cima. Beleza? Então, agora que a gente já encerra o vídeo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail e me procurar. Lembrem que vocês têm todas as ferramentas que vocês precisam. Eu não usei os mesmos números. Eu não fiz tudo que vocês tiveram que fazer, mas vocês já têm todas as ferramentas para fazerem as contas, tá? Então é o suficiente para vocês conseguirem fazer o exercício, tá? E para vocês não passarem vergonha no mercado de trabalho aí quando vocês tiverem que trabalhar com avaliação. Tá bom? Um abraço, boa sorte a todos.